Se você puder sentar, você senta. Se você não puder também, fica em pé aí, recebe a palavra. Eu creio que Deus tem uma mensagem para você, para os nossos corações nessa manhã. E que tempo maravilhoso nós temos tido nas nossas terças-feiras, né? Nossas todas terças. E eu creio que Deus tem ministrado ao seu coração. E eu quero lembrar você, irmãos, nós temos no ministério uma missão, uma visão e valores muito claros, né? Mas eu estava nessa manhã pensando em algo relacionado à nossa visão. E a nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Louvado seja Deus. Nós nunca podemos esquecer que a nossa missão é levar a palavra da fé. A gente não está levando a palavra da ciência, a palavra da incredulidade, a palavra do mal-estar, a gente está levando a palavra da fé. Agora, além de levar a palavra da fé, nós devemos fazer isso debaixo do amor de Deus. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que tem alguns valores que são necessários para a nossa vida cristã. E ele vai citar lá amor, fé e esperança. Não é isso? Terça-feira passada a gente ouviu uma palavra maravilhosa sobre esperança. E se você anda meio desesperançoso, cabeça baixa, triste, eu te aconselho a ler ou a ouvir o que foi ministrado, né, pelo nosso querido Tiago Freitas, na terça-feira passada, a respeito de esperança. É um dos valores que realmente são não só opcionais, mas são necessários para a nossa vida. E esses valores, eles servem para a gente como uma taxa, né? Às vezes a gente vai fazer algum exame, você vai pegando algumas taxas ali para entender como as coisas estão. E eu posso te lembrar que se nós não tivermos com a nossa fé, amor e esperança altas, sempre na medida certa, é possível que falte força para outras áreas da vida, né? Alguma coisa fique emperrada e a gente não entenda bem como funciona. Mas quando a gente está mantendo o nosso coração cheio nesses reservatórios de fé, amor e esperança, irmãos, a nossa vida fica bem demais. Você fica um ser humano até melhor, né? Você é uma pessoa boa de conviver quando está cheio de esperança, fé e amor. Ou é só eu que fico ruim quando estou sem essas coisas, né? Mas a gente fica, irmão, sem essa percepção. Pedro vai dizer que é como alguém que está perto, está cego e só enxerga aquilo que consegue tocar, aquilo que está perto, né? Mas a vontade de Deus não é essa. E eu estava pensando, tem uns textos que a gente fica meditando por mais tempo, e eu tenho meditado muito no Evangelho de João, nas últimas palavras de Jesus. Eu sei que a gente lembra aqueles textos dos capítulos 14, 15 e 16, onde Jesus vai falar de forma muito forte sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele sabia que seria uma necessidade para os discípulos conhecer a pessoa do Espírito Santo, né? Nós olhamos para Jesus nas Escrituras e nós sabemos qual a vontade de Deus. Uma vez que nós conhecemos o Espírito Santo, nós vamos entendendo como essa vontade se manifesta na nossa vida. Em outras palavras, eu sei que o Espírito Santo revela Jesus, não, tenha calma, eu entendi a mensagem. Mas o que eu posso te dizer é que à medida que você deixa o Espírito Santo fazer a obra dele, você não só sabe quem é Jesus, mas você começa a se tornar exatamente como ele. Por quê? Esse é o desejo de Deus na pessoa do Espírito Santo. Mas, alguns capítulos antes, se você for começar, e eu gosto de pensar, a partir do capítulo 11, a gente vai ver Jesus ressuscitando Lázaro, e é um texto bem conhecido da gente. Lázaro ressuscita, no final do capítulo a gente encontra as pessoas tentando matar Jesus, então parece que morte é um tema, né, nesse capítulo 11. Jesus ressuscita o cara que morreu, aí depois o povo quer matar Jesus. Aí no capítulo 12, Maria chega para ungir os pés de Jesus, e Jesus disse que quando ela estava fazendo aquilo, de alguma forma ela estava anunciando a morte dele. Termina de falar sobre isso, aí começa a falar do plano para matar Lázaro, que era o cara que tinha morrido, que tinha vivido, que agora estava querendo matar ele, né? Então parece que esse tema ele vai repetindo algumas vezes aqui. Lá no final do capítulo 12, Jesus começa a falar sobre a sua morte. Ele vai explicar o significado daquela morte. E lá no finalzinho ele continua aplicando essa responsabilidade que todo aquele que crê nele também tem, de matar a vontade da sua carne, de subjugar os desejos da sua carne. Quando a gente fala sobre morte, especialmente no que se trata o Evangelho, irmãos, fala mesmo sobre a gente mortificar os feitos do nosso corpo. Amém? Mas graças a Deus, Jesus nem disse que ele é a morte e a ressurreição. Ele disse que é a ressurreição e a vida.
A gente não está morrendo por causa dele, a gente está morrendo porque um dia morremos primeiro quando nós assumimos o pecado como uma posição para a nossa vida. E aí, por conta disso, todo desequilíbrio aconteceu e agora a gente tem que subjugar essa carne, subjugar os feitos do corpo. E aí, no capítulo 13, Jesus começa a ensinar sobre amor. A Bíblia diz no versículo 1 de João 13, né, que Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora de passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí a Bíblia já cita, irmãos, no versículo seguinte, Judas Iscariote. É interessante demais pensar sobre o fato de que Jesus, antes de ensinar sobre amor, ele praticou o amor. Antes de nos dar um novo mandamento, ele provou que aquele mandamento era possível. Ele demonstrou o amor por meio da sua vida, e não só pelo povo que é gente boa como você, mas por pessoas que talvez não eram tão boas assim como seus inimigos, né? Como alguém que não tem alguma coisa favorável, né, em relação a você. Mas Jesus amou os seus até o fim. Diga até o fim. Até o fim. Qual o limite do amor, irmãos? 1 Coríntios 13 diz que o amor ele vai resistir até o fim. De fato, Paulo diz que esse é um valor que vai ser carregado pela eternidade. Então a gente precisa dar uma checada, olhar para Cristo, para que a gente permita que esses valores eles permaneçam em nós também. Tem um pregador do século passado, ele disse algo interessante. Ele falou que os principais perigos que nós enfrentaríamos nesse século presente seriam a religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sem inferno. Sei lá, medite aí, pense sobre isso. Irmãos, a gente não pode afastar os valores que são primordiais para o nosso cristianismo, não. E graças a Deus, amor não é opcional. Amor é o caminho excelente, é o caminho pelo qual a gente vai percorrer tudo aquilo que nós fomos chamados a fazer. Mas voltando aqui para o capítulo 13, para a gente avançar, Jesus ele vai demonstrar esse amor pelos discípulos, servindo a eles nesse momento. Ele pega a toalha, que geralmente era usada por um servo ou por um escravo, para lavar os pés das pessoas que entravam nas casas, né? Nem todo mundo tinha os pés limpinhos, como provavelmente o seu tá, eu creio. Se não, está tudo bem também, Deus está vendo. Mas as pessoas vinham com os pés sujos das ruas, né, empoeiradas, e quando elas entravam numa casa, geralmente esses servos iam lá e lavavam os pés das pessoas. E aí Jesus pega essa toalha do servo, cinge sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. A gente lembra bem da atitude de Pedro aqui no capítulo 13 ainda. E ele disse para Jesus: Senhor, não lave meus pés não. Quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? E Jesus disse: se eu não lavar, você não terá parte comigo. É maravilhoso pensar sobre isso. No capítulo 15, Jesus disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra, irmãos, que um dia você recebeu, que fez você nascer de novo, te transformou de dentro para fora. Você já teve a sua natureza mudada. Amém? Mas Jesus disse: você continua com a responsabilidade. Você precisa continuar lavando os seus pés. A nossa natureza foi mudada, mas nós precisamos deixar a palavra continuamente avaliar, irmãos, e limpar as nossas atitudes. E eu quero te dizer hoje de manhã, se você está me ouvindo, não fique triste não com a mensagem não, viu? É coisa boa que eu estou falando aqui. A palavra quer lavar os seus pés hoje de manhã, né? A palavra ela vem para colocar mesmo a nossa vida dentro do ajuste daquilo que Deus quer. Mas aí Pedro vai dizer: então Senhor, me lava todinho. E Jesus disse: você não precisa mais, porque vocês já estão limpos pela palavra. Então a palavra traz uma mudança por dentro, uma mudança do espírito, mas ela precisa continuar sendo acolhida para que ela permaneça nos livrando de qualquer resquício desse mundo. E aí, para entrar na mensagem em si, lá no versículo 33, Jesus vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Olha o que Jesus está avisando os discípulos agora. Eu sei que vocês estão 3 anos e meio comigo, vocês têm me visto, têm acompanhado o ministério, têm visto a minha forma de agir, mas eu estou indo embora e vocês vão ficar agora, não sozinhos, mas vocês vão ter a responsabilidade de não me ter aqui fisicamente. Isso para os discípulos era uma má notícia, né?
É uma má notícia quando a gente pensa sobre os últimos dias aqui do mundo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo vai dizer que nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Não é o que a gente tem visto no noticiário, irmãos? Gente brigando, guerra, confusão. Os irmãos estão comigo? Tem visto isso também? Mas Jesus disse que seria assim. E aí Jesus explicou até o porquê. Na verdade, Paulo, né? Ele disse que nos últimos dias ia acontecer assim, porque os homens vão ser egoístas, eles vão amar a si mesmos. Em outras palavras, por causa da ausência do amor, esse mundo vai cair, irmãos. O sistema desse mundo não tem como se manter em pé, uma vez que o amor foi eliminado do estilo de vida. E não é qualquer tipo de amor que vai manter o reino e a vontade de Deus cumprida aqui na terra. É o amor do tipo de Deus. Mas Jesus falando para eles, eu não vou estar mais aqui, versículo 34. E eu lhes dou agora um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Irmãos, como a gente vai levar o nome de cristão de forma genuína? Quando nós estivermos manifestando a essência do cristianismo, que é o quê? Morrer para a sua própria vontade. Quando você lembrar de amor agora, irmãos, lembra que amor envolve você morrer. Né? Tem gente que é muito boa quando pensa no amor, porque ela sempre aplica esse padrão de amor para o que as pessoas estão devotando a elas. Né? Mas cobrar amor não é amor. A Bíblia usa esse princípio para honra e eu sei que a gente não está fugindo de se aplicar também. Provérbios 25 vai dizer que não é honra buscar honra. Por quê? Porque quando você anda em honra, você já está satisfeito por essa honra, mas em uma segunda instância essa honra vai voltar para você como colheita. Então, ao invés de ficar com os olhos na colheita do amor, coloca os olhos no plantio do amor, porque essa é a vontade de Jesus. Ele disse, assim vocês vão ser conhecidos, que de fato vocês são meus discípulos. Eu estou indo, mas eu estou deixando vocês como uma representação fiel daquilo que eu sou. É tão certeza que Jesus tinha, irmãos, que nós poderíamos fazer dessa forma, porque Romanos no capítulo 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então esse amor não é um amor natural. Esse amor não é um amor que brota dos nossos sentidos, das nossas sensações. Tiago 3 vai dizer que das sensações da tua carne vai brotar confusão, guerra e contenda. Por quê? Existe algo na sua carne que ainda está relacionado a isso. Mas graças a Deus, irmãos, pela fé, nós manifestamos o amor que está no nosso coração. E aí eu vou te dizer, irmãos, não existe nada que esse mundo precise mais do que enxergar que Cristo está aqui por meio de pessoas que decidiram andar no amor do tipo de Deus. Por favor, entenda, eu não estou pregando sobre amor hoje de manhã na perspectiva de... Às vezes as pessoas leem 1 Coríntios 13 e pensam que Paulo está mostrando a superioridade do cristianismo dele ali, né? Paulo escrevendo sobre o amor e de uma forma tão forte, tão séria. Você está triste, lê 1 Coríntios 13, 4 a 8. Você vai ficar triste e arrependido. Aí depois fica feliz, se arrepender de verdade, né? Mas ele vai falar sobre um padrão de amor tão alto, não para que ele ficasse como uma chancela da vida que ele tinha, mas Paulo está escrevendo sobre coisas que ele mesmo buscava, porque ele continuou dizendo que perseguia a perfeição. E eu vou te lembrar, irmãos, não existe forma de você ficar mais próximo à perfeição do que andando em amor. Tá triste hoje de manhã aqui, irmãos. Mas eu sei que a gente está perseguindo essa perfeição. Essa é a vontade de Deus. Mas Pedro, ouvindo sobre Jesus falando sobre amor, muito provavelmente ele ficou animado demais. E aí ele disse, Senhor, essa história de que o Senhor está indo embora, que o Senhor fique tranquilo. Para onde o Senhor for, eu vou também. E aí Jesus avisa a ele, Pedro, para onde eu vou, tu não vai agora, você não vai me seguir agora, vai me seguir depois. Mas mais do que isso, além disso, você ainda vai me negar. Palavra pesada, né, para Pedro, que estava animado com a mensagem de Jesus sobre amor. Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer acontecer. E Jesus disse, eu não estou esperando que você faça acontecer. Por quê? Versículo 14, capítulo 14, versículo 1, e eu quero meditar um pouco mais com você nisso. Ele vai dizer que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim.
porque o coração dos discípulos estaria angustiado, irmãos, por tudo que a gente leu, pelo contexto. Os discípulos estavam agora prestes a perder a presença física de Jesus. Os discípulos estavam com a responsabilidade de ser igual a ele. Os discípulos estavam até tentando, no melhor das suas forças, fazer com que isso acontecesse. Mas, mais uma vez, Deus não está contando com a força da sua carne. Não é pela carne que você vai subjugar a carne. Não é maltratando a carne que você vai fazer com que a carne se submeta. Você vai submeter a sua carne à vida no Espírito. E Jesus avisa a eles a forma de você não ficar angustiado. Irmão, se você está angustiado hoje de manhã, eu quero te lembrar que fé em Deus vai te livrar de angústia. Fé em Deus vai te tirar dessa condição onde você fica só chorando, aquele lamento de não conseguir fazer o que gostaria. Romanos no capítulo 7 parece que é tão comum na boca ou na atitude de algumas pessoas, quando elas pensam, não, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está em mim é esse que eu faço. Mas o versículo 25 termina dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Deus não está mandando você andar em qualquer tipo de amor. Deus está dizendo para você, o amor de Deus está derramado dentro do seu coração, e você pode liberar esse amor pela fé, irmãos. Fé em Deus, diga fé em Deus. 1 João no capítulo 4 tem um dos meus textos favoritos a respeito do amor. 1 João capítulo 4. Versículo 16, ele diz, e nós conhecemos o amor, e nós cremos no amor que Deus tem por nós. Duas coisas muito importantes, eu devo conhecer o amor e eu devo crer nesse amor. Se a Bíblia está mandando crer no amor, significa que vão ter momentos, irmãos, que você não vai querer andar no tipo do amor de Deus. Tem dias que a sua carne, irmãos, vai querer acertar as contas com o motoqueiro que lhe passou pela esquerda. Diante de Deus, eu digo por experiência própria. Mas o que eu vou lhe dizer, irmãos, nas horas em que a tua carne não estiver favorável a andar no amor, você lembra, eu ando no amor pela fé. A minha fé ativa o meu andar no amor. E andar no amor é uma escolha, é uma decisão. Vocês irmãos estão comigo? Por que isso é tão importante? Porque se você decidir não andar no amor, nem a sua fé vai funcionar. Você vai achar que tem fé, mas tudo que restou foi presunção e tolice. Uma vez que eu estou guardado no amor do tipo de Deus, eu tenho confiança diante de Deus. Quando eu ando no amor, eu vou poder me olhar no espelho e ver que tem algo do meu Pai que está funcionando em mim, e por causa disso as minhas palavras elas têm eficácia. As minhas palavras vão produzir o resultado adequado. Mas lembra de uma coisa, conheça o amor de Deus. Efésios 3 vai dizer que o amor de Deus só pode ser conhecido pela pessoa do Espírito Santo, porque é alto demais, é profundo demais e é largo demais. Às vezes a gente fala, irmãos, com alguns crentes, e a sensação que eu tenho é de que a gente até crê no amor que nos resgatou do pecado, que nos trouxe para o reino do Filho, mas às vezes eles esquecem que esse amor continua valendo sobre a vida delas. Deus continua tão paciente, misericordioso, amoroso, os irmãos estão comigo? Quanto Ele sempre foi. Certamente, irmãos, nós precisamos nos guardar no amor de Deus também. Mas Deus te ama. Olhe para o seu vizinho e diga, Deus te ama. Agora, tenha fé no amor que Deus tem por você. Porque fé nesse amor não vai te deixar na mesma condição de vida que você tinha uma vez que você recebeu. Fé em Deus vai te tirar dessa condição. E aí eu digo, irmãos, às vezes a gente fica acostumado com traços de personalidade, com a forma de viver que a gente um dia já teve, a forma de enxergar desse mundo, não tolerar as coisas, partir para a guerra por qualquer situação. E aí, irmãos, eu quero lembrar a você que nós precisamos não só falar a mensagem, mas nos tornar a mensagem por meio de praticar o amor. Lá em Lucas, no capítulo 17, Jesus ainda está falando sobre amor e fé, e eu creio que a gente vai começar a encerrar com isso. Lá no versículo 3, ele vai dizer para os discípulos, tenham cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Efésios no capítulo 3 diz que vós que sois espirituais, acolhei, irmão, aquela pessoa que caiu. Eu vou te dizer uma marca, irmãos, da igreja verdadeira nos últimos dias, não é o fato de alguém,
alguém do meio da igreja acabou pecando. Irmãos, isso infelizmente acontece. Mas eu vou te dizer o que a Bíblia chama de marca de espiritualidade. Alguém que está pronto para estender a mão e levantar aquele que caiu. Os irmãos estão comigo? Irmãos, gente com problema de caráter você vai encontrar em todas as áreas que você for. Em qualquer lugar você vai encontrar. Mas gente espiritual para restaurar, você só vai ver quando pessoas andam no amor do tipo de Deus. E aí Jesus diz lá no versículo 7, se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes disser que está arrependido, perdoe-lhe. Então os discípulos disseram ao Senhor, Senhor, se é assim, então aumenta a nossa fé. Irmãos, estão comigo? Para receber perdão, irmãos, tem gente que crê ligeiro demais, né? Eu creio que eu vou receber perdão. Que tal a gente colocar em 2025 nossa vida, irmãos, no altar de Deus e dizer, esse ano eu quero colocar o amor de Deus como meu alvo. O irmão Reagan fala isso no livro Amor, Caminho para a Vitória, e eu te aconselho que esse livro seja uma leitura anual para você, ou até um pouco menos se você estiver precisando. Depende da dosagem, da doença, aí vem um antibiótico mais forte. Mas às vezes a gente precisa lembrar disso, irmãos, porque com o passar do tempo, a gente pode ficar um pouco intolerante. A gente pode olhar para o irmão e pensar, cara, esse bicho não deveria ter errado, perdeu uma oportunidade comigo, acabou, não quero mais relacionamento nenhum. Mas é exatamente o contrário do que Jesus fez, do que Jesus fez com Judas, do que Jesus fez com Pedro, do que Jesus fez contigo, comigo. Os irmãos estão comigo? E a gente precisa manifestar isso de alguma forma. Aí ele diz, ao que o Senhor respondeu no versículo 6, se você tiver fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Tem um grão de mostarda aqui, ó. Tem não, estou brincando. É tão pequeno que dava para acreditar que tinha, né? Foi só é brincadeira, irmão, deu errado. Era uma piada, mas não funcionou não. Mas, irmãos, se você tiver fé, e eu sei que você tem fé no seu coração, essa fé já é o suficiente para transportar montanhas. Às vezes a gente vê pessoas na internet dizendo, esse povo negacionista da ciência. Irmãos, eu não acho que a gente seja negacionista da ciência, não. Jesus disse, você vai dizer a este monte. Então Jesus estava reconhecendo a presença do monte. Agora tem crente que é negacionista da fé. Sabe como é? Está lá, mas ele faz de conta que não está. Não, rapaz, não tem condição, não tem, irmãos. Se a tua fé transporta montanhas, a tua fé resolve ressentimento. A tua fé trata o que precisa ser tratado. A tua fé consegue trazer restauração para o que estava quebrado, para relacionamentos quebrados. E aí ele continua dizendo, arranque-se e transplante-se no mar. Irmãos, mande para o mar tudo que tiver desadequado aí com a vida cristã que você vive. Aí ele vai dizer, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa. Verso 8. Não é verdade que ao contrário você dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois que você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao seu servo por ter feito o que ele lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Ihu! Às vezes, irmãos, a gente fica muito impressionado com a nossa fé ou com a nossa obediência. Eu ouvi certa vez um exemplo do pastor Bob Andian. Ele estava falando sobre fé, né? Ele estava ensinando como fé funciona e ele disse, imagina hipoteticamente uma pessoa ganhando uma Ferrari. O cara chega para você num show de calouros ou alguma coisa, você foi cantar uma música, cantou bem demais, o cara diz, eu vou lhe dar uma Ferrari. Aí a pessoa que recebe diz, não, mas eu não tenho como ter uma Ferrari em casa. Ele diz, não, mas eu vou pagar para você o seguro. Diz, não, mas para andar na Ferrari tem a gasolina que é mais cara e tal. Diz, não, eu vou lhe dar a gasolina também. Fez, cara, e agora é porque eu não pago o custo de pilotagem para você. Vai aceitar e entrega a chave. Aí a pessoa se levanta e pega a chave naquele lugar, vai sentar e depois o pessoal da entrevista chega e diz assim, e aí? O que é que você tem a dizer de tudo isso que aconteceu? E aí aquela pessoa vai dizer assim, rapaz, olha, eu vou dizer que eu peguei aquela chave como poucas pessoas pegariam. Eu estiquei a minha mão, eu agarrei, eu segurei firme. Pode olhar, veja, minhas unhas estavam até bem ajeitadinhas. Na hora que eu fui pegar lá, eu realmente caprichei hoje à noite. Todo mundo ia achar que essa pessoa era um idiota.
Idiota não é palavrão. O pastor Bud já avisou a gente há muitos anos atrás. Por quê? Porque aquela pessoa acabou de receber algo extraordinariamente superior que ela poderia fazer, construir ou comprar na sua vida, mas tudo que ela observava era a sua habilidade de segurar aquilo que havia sido dada. Eu vou te dizer, irmãos, a graça que Deus nos deu em Cristo, ela é extraordinária. Você não precisa, irmãos, meu Deus, é uma grande coisa o que eu vou fazer, eu vou estender a mão e vou receber. Não, irmãos, fé é uma atitude simples, quando você começa a considerar a graça que você recebeu. E o que Jesus está dizendo para os discípulos: ei, quando você estiver andando em amor, quando você estiver andando em fé, quando você estiver manifestando os valores desse reino que você foi inserido, não pensa que você está fazendo uma grande coisa, não. Isso é o mínimo esperado de você. Por quê? Deus te deu muito mais. Você recebeu amor, você está recebendo amor. Você recebeu a palavra. Irmão, não importa o que você está passando, se você tem a palavra, você tem mais do que o suficiente para se levantar e tomar posse daquilo que Deus te deu em Cristo. Então, para de considerar. Às vezes pessoas colocam, irmãos, como se fé fosse uma coisa difícil demais. Senhor, aumenta porque o problema é muito grande. E daí, irmãos, considera o tamanho da graça, a tua fé vai ficar ousada, vai ficar valente. Os irmãos estão comigo? Quando a gente pensa na premiação que nós recebemos quando conhecemos Jesus, perdão dos nossos pecados, amor, misericórdia, às vezes a gente é tão impaciente para ver as pessoas praticando alguma coisa que nós ensinamos. Eu digo como pregador, como pastor, eu já fui pastor, eu sei como é. Às vezes você fala e diz: rapaz, eu quero ver essas pessoas andando no que eu estou falando. Mas, irmãos, Deus não tem sido tão paciente com a gente. Quanto tempo, às vezes, demora para a gente entender uma mensagem? Então, que tal, irmãos, nós manifestarmos amor, misericórdia e continuar falando a mesma palavra no mesmo nível de amor que nós recebemos? Certamente essa palavra vai trazer transformação para o mundo. Eu vou te dizer, irmãos, uma caminhada no amor vai trazer para uma pessoa muito mais do que o que ela poderia conquistar lutando pelos seus objetivos. Então, se eu posso te dar uma mensagem hoje de manhã de Deus para 2025, pare de lutar a luta errada, né? A gente tem um convite que é o bom combate da fé. E dentro do bom combate da fé, nós podemos manifestar o amor do tipo de Deus. Certamente, irmãos, o desejo de matar alguém não deve surgir do dia para a noite, né? Os irmãos estão entendendo? Ninguém do nada diz assim: rapaz, eu vou matar meu pastor hoje. Como isso surgiu? Como foi que aconteceu? Irmão, certamente um pensamento pequeno. Algo pequeno. Foi crescendo. Foi crescendo. É por isso que Jesus está falando aqui sobre uma amoreira, né? Algo que não começou grande, não. Começou em formato de semente. Mas que, por não ser tratada nesse campo dos pensamentos, vai crescendo e vai ficando difícil de resolver. Vou te dizer para 2025, pela fé, irmãos, remova esses pequenos obstáculos. Rebata o pensamento. Jesus disse na verdade, Tiago disse que nós deveríamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. E às vezes as pessoas querem resistir ao diabo quando a informação é que veio um câncer, quando veio um problema grande demais. Mas que tal, irmãos, resistir o diabo nos pequenos pensamentos, nas pequenas construções, para que ele não danifique o que Deus quer fazer na sua vida em 2025. Vou te dizer, uma andada em amor vai ser um terreno sólido para que em 2025 as promessas que Deus já liberou para a sua vida, elas se manifestem. E hoje nós podemos dizer pela fé: Senhor, eu creio nessa palavra, se Jesus pôde, eu posso andar também. Existe o mesmo reservatório de poder que esteve sobre Jesus, então nós podemos andar no tipo do amor de Deus. Posso orar por você? Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nós decidimos, Pai, trocar o ressentimento pelo reenchimento do Espírito Santo, conscientes da vida desse Espírito, e por causa disso, nós vamos provar em 2025 o melhor ano da nossa vida, Pai. Não por falta de adversidades ou tribulações, mas porque nós estamos seguros no campo do amor. Obrigado por esse seguro de vida que nós temos, e nós te damos graças pelo poder para andar nessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.